Vamos lá, rapaziada, aqui eu quero falar um pouquinho sobre esses 8 pilares que vão conduzir a nossa jornada terapêutica online no Tandava, essa nossa roda, de terapia sexual para homem. O primeiro deles é tratamento das disfunções. Por que esse é o primeiro pilar e por que ele é tão importante? Ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil e transtorno do desejo hipoativo, as 4 grandes disfunções sexuais masculinas, afetam diretamente a satisfação do homem. E toda a terapia sexual que eu acredito, para que ela possa ser eficaz, a gente tem que cuidar bastante, com muito carinho, da satisfação sexual do indivíduo. Por isso a gente foca nisso. Se as pessoas estão... Não é só a disfunção sexual que traz o homem para a terapia sexual, mas existindo uma disfunção sexual, ela precisa ser priorizada, a gente precisa cuidar dela rápido, com bastante carinho, para que o homem possa reaver a sua satisfação sexual. Uma vez que a satisfação sexual volta para esse equilíbrio, volta para trazer paz para o sistema nervoso desse homem, a gente começa a avançar em outros aspectos da nossa terapia. Por isso que a gente nunca pode deixar de canto as disfunções sexuais, tá certo? Um dos outros grandes pilares que eu percebo que tem atordoado a sexualidade dos homens ao longo desses últimos anos, principalmente, é a desintoxicação pornográfica. Homens estão consumindo material explícito em demasia, estão batendo muita bronha com pornografia por aí e estão trazendo para si um péssimo aprendizado. O corpo está completamente viciado, não está sabendo se excitar mais na experiência 2 e isso está trazendo muitas complicações para a experiência sexual dos homens. Então esse vai ser um dos grandes pilares dessa nossa jornada. Por quê? Porque eu posso dizer para vocês que mais de 80% dos meus alunos online, pessoas que chegaram procurando outro tipo de ajuda, homens no caso, para sua sexualidade, estão consumindo pornografia mais do que eu acho saudável. Muito mais do que eu acho saudável, na verdade. Então esse vai ser também um dos pilares do nosso trabalho aqui dentro dessa terapia online sexual para homens, que é esse grupo Tandava. Um dos outros grandes pilares que não podia ficar de fora é a ansiedade sexual, o acúmulo de experiências desagradáveis, junto com todo o machismo estrutural que fica preso na cabeça dos homens, toda a pressão que o cara sente, todo o aprendizado que ele tem em torno de performance, do espetáculo que ele tem que fazer na cama, as referências que ele absorve na pornografia, enfim, todo o cenário no qual a gente joga os homens, principalmente os homens mais jovens ultimamente, para viver e descobrir a sua sexualidade, é repleto de gatilhos de ansiedade. E eu posso confirmar para vocês também que essa é uma das principais questões em termos de sintomas que os homens estão vivendo na sua sexualidade. A ansiedade sexual, o cara marca de transar e já começa a ficar alucinado com uma série de pensamentos catastróficos, porque ele falhou uma vez e isso é suficiente dentro do aprendizado machista que a gente tem para ele começar a se perturbar, achar que ele vai falhar sempre, ele se identifica demais com os resultados que ele tem na cama. Enfim, esse vai ser um dos pontos sensíveis que a gente vai trabalhar também nessa nossa jornada no Tandava, tá certo? Foco nos sintomas é o 4º grande pilar. Existem várias maneiras de a gente fazer uma abordagem terapêutica. Você for para uma psicanálise, por exemplo, tratar a sua sexualidade, eles provavelmente vão botar bastante energia em desvendar como foi o seu desenvolvimento psicossexual, a sua fase lá na infância, antes de você saber que a sexualidade existia, fase oral, anal, fase fálica, enfim, a abordagem psicanalítica vai trazer análises e bastante peso para esses momentos da sua experiência no que tange a sua sexualidade. O nosso trabalho aqui não. Ele é dos sintomas para trás. A gente busca entender qual é o cenário atual desse homem, o que você está vivendo hoje, quais são os principais gatilhos, quais são os pontos mais sensíveis, o que impede você hoje de ter mais satisfação, o que está acontecendo agora. A partir daí, quando isso está acalmado, quando isso está mais tranquilo, quando os sintomas perdem força, a gente vai seguindo um pouquinho para trás, e um pouquinho para trás, e um pouquinho para trás, porque sim, muita coisa pode ter acontecido na nossa vida sexual lá atrás, que traz uma série de referências, traz uma série de impressões para nossa sexualidade hoje, mas na linha terapêutica que eu acredito é muito mais fácil a gente conseguir trazer transformações para o comportamento do homem, da pessoa que estiver sendo tratada, se a gente parte do aqui e agora,
dos sintomas, do que está pulsando muito sensível, e a partir dali a gente vai fazendo essa investigação lá para trás. Relacionamentos saudáveis é o quinto pilar dessa nossa jornada, porque a sexualidade, né, a nossa busca por afetividade, por intimidade, consequentemente por relacionamentos. Se a gente chega com uma sexualidade perturbada, se a minha autoimagem está perturbada por conta da minha identidade sexual, se eu não estou em paz com nada disso, com como eu coloco o meu corpo, com como eu me sinto visto, com como eu me apresento, enfim, com vários aspectos da minha sexualidade, com certeza isso vai transparecer para o meu relacionamento. E quando existem relacionamentos e um homem está procurando terapia sexual, a existência ou não de determinados tipos de relacionamentos muda diretamente a abordagem que a gente deve ter no processo terapêutico. Por isso que as coisas não se separam, tá certo? Embora exista sempre um trabalho que o homem precisa fazer ele com ele mesmo, também vai existir aspectos a serem desenvolvidos e trabalhados que só vão acontecer quando esse homem estiver numa relação, né? Então, por exemplo, é muito comum eu passar algumas recomendações como lição de casa para que o homem possa levar para sua experiência sexual. Se ele não se provocar e não tiver uma experiência sexual, um contato afetivo, que seja um encontro, né, ele não vai conseguir colocar essas lições de casa em movimento. Então, determinados aspectos fica difícil da gente evoluir na terapia sexual se a gente não provoca ou não observa os relacionamentos que estão girando ao redor daquele indivíduo. Essa perspectiva de criar relacionamentos saudáveis é fundamental dentro da terapia da sexualidade. Traumas sexuais também é uma questão muito delicada que a gente tem que trazer, principalmente quando a gente está falando com o público masculino que tem uma cabeça bastante desvirtuada a respeito do que é um trauma sexual. Trauma não é estupro, tá? Embora estupro seja traumático. Trauma é um conceito muito mais amplo, que basicamente vai roubar a nossa presença na experiência sexual. Nos leva a sentir coisas de outras experiências. Então é muito comum, por exemplo, o cara que já broxou, quando ele vai transar com alguém, ele sente a agonia que ele sentiu no momento que ele broxou aquela vez. É justamente isso que o trauma faz. O trauma bagunça a marca de memória, né? O tempo das nossas memórias. A gente sabe que viveu aquilo, mas não sabe que aquilo acabou. Por isso que a gente volta para aquelas sensações. E a sexualidade traz estresses crônicos que podem ser bastante traumáticos na nossa vida sexual. Enfim, a gente precisa aprender a olhar com um pouco mais de refinamento para essas experiências traumáticas e saber como lidar, saber como se desidentificar dessas experiências, saber observá-las, saber perceber os gatilhos e criar autonomia frente a todas essas marcas e todas essas experiências. Isso é muito comum na nossa sexualidade e vai ser, sim, um dos pilares desse nosso processo terapêutico, tá certo? Energia sexual e libido. Eu vejo muitas ideias distorcidas quando esse conceito vem à tona. Eu já ouvi muito de homens que chegam para terapia para mim e falam: eu tenho muita energia sexual. Quando você começa a esmiuçar o que ele entende, o que ele vive na vida dele para ele chegar na terapia e me dizer que ele tem muita energia sexual e precisa tratar isso, você percebe que ele vive uma compulsão. Ele não vive nada parecido com muita energia sexual. É muito comum que os homens passem por experiências em vidas sexuais, somente em relações monogâmicas, ou quando ele vai passando por uma série de disfunções e vai tendo experiências desagradáveis. É muito comum que o desejo sexual desse homem passe por um que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipoativo. O sexo vira trabalho, começa a ficar chato e, claro, o corpo vai começar a acabar com essa libido, porque os desfechos das experiências não são satisfatórios, não são nutritivos. Então, a gente também vai trazer um olhar muito carinhoso, muito específico para como a gente cuida, como a gente trata, como a gente observa, reconhece a nossa energia sexual e a nossa libido. E por fim, gente, o último pilar desse nosso grande processo eu chamo de educação sexual libertária, que é o nome desse primeiro livro que eu estou escrevendo. Porque eu vejo, nesses anos todos trabalhando como terapeuta sexual, que muitos casos terapêuticos poderiam ter sido prevenidos com uma educação sexual de qualidade.
tá certo? Então, o processo terapêutico da sexualidade também é um processo de muita educação. A gente vai ter que desconstruir várias ideias, várias crenças disfuncionais que a gente aprendeu muitas vezes de forma inconsciente, observando o comportamento de adultos sexualmente imaturos que estavam ao nosso redor quando a gente era mais novo, e a gente, esponjinha como vai absorvendo isso, repetindo, sem nunca refletir sobre isso, né? Então, muitos insights vão acontecer ao longo desse processo, porque a gente vai trazer essa educação sexual libertária. Justamente o quê? Trazendo essa percepção de que a sexualidade existe para emancipar o ser humano, para equilibrar o sistema nervoso desse ser humano e torná-lo um agente mais funcional na sociedade que ele vive. É para isso que a sexualidade... Esse é o grande serviço da sexualidade saudável. Todo mundo é um melhor vizinho quando está transando gostoso. Todo mundo é um melhor chefe quando está transando gostoso. Quando está com a energia sexual sendo mobilizada de forma nutritiva e saudável. Todo mundo tem mais empatia, tem mais disposição, tem mais espaço para acolhimento e lida melhor com os grandes altos e baixos das suas emoções. Então, gente, é isso que a gente vai trabalhar no Tandava, tá certo? Se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse grupo, que vai começar agora em março de 2023, clica aqui embaixo, você vai encontrar mais informações na descrição desse vídeo, para você entender mais como é que funciona. Eu vejo você lá. Grande abraço.